Boa noite a todos. Meu nome é Camilo Vasconcelos, eu sou estudante de graduação em Psicologia e Economia na Universidade de Harvard, e hoje eu vou apresentar para vocês o painel intitulado Equidade Racial: Como implementar políticas e iniciativas organizacionais mais efetivas. Bom, a Lei de Cotas, promulgada em 2012, aproxima-se do seu período de revisão. Ela prevê que parte das vagas de instituições públicas federais de ensino superior sejam destinadas a pessoas pretas, pardas e indígenas. Em paralelo, surgem também programas de estágio e trainees focados nessas populações. Seja na esfera pública ou na esfera privada, parece que as organizações brasileiras finalmente começaram a entender a importância de agir para promover a equidade racial. Mas esse processo ainda parece que acontece com pouca celeridade. E, pensando melhor, será que num país marcado por mais de 300 anos de escravidão, medidas que visam aumentar somente quantitativamente a participação de grupos poucos representados bastam para a promoção de um país com mais equidade racial? Como sensibilizar a população quanto à importância dessas políticas e como criar políticas ainda mais efetivas? Para discutir essas e outras questões, a gente terá esse painel moderado pela jornalista Ana Cristina Rosa e contará com a participação de Luana Genot, fundadora e diretora executiva do IDBR, André Costa, autor da proposta de cotas da OAB, advogado e conselheiro federal da organização, e a doutora Márcia Lima, coordenadora do Afro-Sebrap e professora da USP. Para dar início ao painel, tendo dito que eu já expus aqui, eu gostaria de passar a palavra para Ana Cristina Rosa. E aí, Ana Cristina, como é que você está? Oi, Camilo, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui contigo, estar aqui com todos vocês para realizar a moderação desse painel nessa noite. Eu quero agradecer o convite da Brasil Conference, dos organizadores da Brasil Conference, para estar aqui hoje realizando a moderação, participando desse evento, sobretudo para discutir um tema tão importante, tão relevante, quanto é a equidade racial nas organizações, especialmente num país como o nosso, um país tão desigual. Nas colunas que eu escrevo na Folha de São Paulo, eu tenho tratado não só, mas preferencialmente da questão da desigualdade racial no Brasil e de todos os efeitos deletérios que resultam da desigualdade racial. Nosso país é um país racista e isso precisa ser dito, debatido em alto e bom som. E um dos lemas dessa conferência, uma das propostas dessa conferência é justamente debater para transformar o Brasil. E, com certeza, é muito necessário debater questões importantes, como é a questão racial e todas as suas implicações. Se a gente quiser, de fato, se nós quisermos, de fato, transformar a realidade brasileira, Camilo. Então, eu me sinto assim muito gratificada de poder estar aqui nessa noite para tratar de um tema tão importante como é a igualdade racial nas organizações. Como já foi dito por várias pessoas, para a gente mudar o Brasil, para a gente transformar essa realidade, a gente precisa empreender essa luta não sozinho e não só os negros, mas também os não negros. Essa é uma luta de todos nós, de toda a sociedade brasileira, e as organizações estão aí inseridas com certeza nessa batalha, né, para a gente fazer aí um enfrentamento antirracista. Essa é uma luta de todos nós e é uma luta imensa, é uma batalha imensa, porque fazer frente à promoção da igualdade racial numa sociedade estruturalmente racista não é pouca coisa, não é uma coisa fácil. Então, eu gostaria de já, assim, de passar já para o nosso debate, porque tem muito assunto para pouco tempo, e já passar a bola para os nossos debatedores. Eu estou extremamente feliz de poder estar aqui virtualmente ao lado de painelistas tão capacitados, tão qualificados para tratar de um tema como esse, como são a professora Márcia Lima, do Departamento de Sociologia da USP e coordenadora do Núcleo de Pesquisa sobre Raça, Gênero e Justiça Racial, o Afro-Sebrap, a Luana Genot, que é fundadora e diretora do Instituto Identidades do Brasil, e o advogado André Costa, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu espero que nós tenhamos aí um debate bastante produtivo, que a gente possa contribuir aí para as reflexões futuras e agregar aí nos debates, nos estudos e nas pesquisas de vocês, estudantes de Harvard, e não só os estudantes de Harvard, mas para toda a nossa audiência aí, para quem está nos acompanhando não só hoje, mas para quem vier a assistir esse painel futuramente, porque fica aí gravado, disponível, porque nós precisamos alterar a realidade brasileira e conferir aos negros uma possibilidade de exercer plenamente a condição de cidadão brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos passar ao nosso
painel, e eu queria começar justamente com um tema que tu trouxeste aí na abertura, Camilo, que é a questão das cotas raciais, da instituição das cotas raciais. Eu gostaria de saber dos nossos painelistas, iniciando pela professora Márcia Lima, qual é o entendimento de vocês em relação à instituição da nossa política de cotas no Brasil. Nós temos reserva de vagas em universidades, reserva de vagas para negros e indígenas também, e deficientes, no caso, em concursos públicos. Nós temos agora, recentemente, uma conquista do nosso advogado André em relação à reserva de cotas para advogados negros no Conselho da Ordem dos Advogados. Eu gostaria de saber de vocês se vocês entendem que as ações afirmativas, se as políticas de cota em vigência, se elas são suficientes para garantir a participação efetiva das pessoas negras em todas as esferas da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Por favor, professora Márcia, a palavra é com a senhora. Boa noite a todas e todos, é um enorme prazer estar aqui. Obrigada, Camilo, pelo convite, obrigada, Brasil Conference. Cumprimentar também os meus colegas de Harvard, uma parceria que eu gosto muito. Gente, esse debate é muito importante, eu acho que as políticas de cotas, elas devem se somar a outras políticas, a outras estratégias. A gente, ao longo desses anos todos que a gente tem implementado essas políticas, muitas polêmicas, né? A gente enfrentou muitas polêmicas em relação às políticas de cotas, né? Eu acho que a gente deve falar de políticas de ações afirmativas e ampliar a forma de entender, né? Cota é uma forma de ação afirmativa, cota é uma possibilidade que a gente tem de enfrentar esse problema, né? Ela não é a única maneira da gente agir em relação a isso, né? No caso das universidades públicas, a gente tem essa política. Antes da Lei 2.711, ela iniciou na UERJ, né, no começo, em 2000, vai fazer quase, a UERJ completa 20 anos dessas políticas, a política federal vai completar 10 anos, ano que vem, mas mesmo antes da implementação dessa política nas universidades, da lei, né, várias universidades foram implementando essas políticas, criando os seus próprios modelos. Eu acho que isso é muito importante, né, como que as instituições foram criando as suas formas de implementar essa política. Nós temos a política, a Lei 2.990, né, de 2014, que implementa as políticas para o serviço público nas instâncias federais, né? Eu acho que essas políticas são bem avaliadas. No caso das políticas de ações afirmativas no ensino superior, nós temos bons resultados, né? Mas a gente precisa que elas permaneçam por muito tempo no Brasil, porque nós, no Brasil, ainda precisamos enfrentar, né, um debate que eu acho que essa mesa se propõe, que é como essas questões funcionam, né, internamente, a questão da permanência na universidade, da mesma maneira que, quando tratamos das organizações privadas, públicas ou privadas, a gente tem que discutir o ambiente institucional, a gestão da diversidade. A gente não pode pensar só no ingresso ou na política formulada para o acesso. A gente tem que pensar tanto na permanência, no caso da universidade, mas também como que a gente precisa pensar esse processo da gestão, né? Diversidade, ação afirmativas, cotas, todo esse processo, o sucesso dessas políticas devem ser pensado na forma como a gente vai gerir essa política. E gerir essa política envolve a gente enfrentar o racismo cotidiano que a gente tem no Brasil. Falta de gentileza, mas eu gostaria de ouvir agora, e cavalheirismo, mas eu gostaria de ouvir agora o doutor André, e vou deixar a Luana para arrematar, para a gente começar e fechar essa primeira rodada aí com mulheres. Por favor, doutor André. Primeiro, boa noite. Para mim é uma alegria e uma honra participar desse evento. Primeiro, pelos temas, pela importância, nós estamos na 7ª edição. Segundo, pela alegria de estar ao lado da professora Márcia Lima, da Ana Cristina Rosa, da Luana Genot, que eu não tinha ainda o conhecimento anterior, mas assim que eu soube da formação do painel, eu fui conhecer a trajetória de cada uma, que para mim é uma honra estar ao lado de vocês, mulheres poderosas, e que têm a capacidade de lutar por algo que é fundamental, porque é preciso, no Brasil e no mundo, é preciso lutar para conquistar os direitos das mulheres, como também os direitos das pessoas negras. Quero agradecer a organização, especialmente na pessoa do Camilo Vasconcelos, que me localizou e me convidou a participar desse evento, o que muito me honra.
Eu quero dizer que num país como o Brasil, marcado por 358 anos de escravidão, apenas 132 anos de pós-abolição, uma abolição inacabada, falar em ações afirmativas ainda continua sendo essencial. A gente tem muitas pessoas que são contra as ações afirmativas, e uma delas, a modalidade de cotas, de forma que não entende a importância desse tipo de política pública ou política privada. Por exemplo, a OAB é uma instituição que completou 90 anos. Somente agora, em 14 de dezembro de 2020, a OAB instituiu uma política afirmativa. Hoje, eu sou o único conselheiro negro entre os titulares, de 81 titulares. A grande força da ação afirmativa, a grande importância, é exatamente a desnaturalização do lugar do negro. Somente com essas políticas, e aqueles que criticam não conseguem apresentar uma alternativa. Quando vem com aquele discurso que é necessário, que basta políticas universalizantes, políticas generalísticas, eu pergunto, e o jovem negro? O jovem que não tem oportunidade de entrar na universidade? Porque o discurso do mérito, nós sabemos que é um discurso que não trata da realidade. Então, cotas, para mim, são fundamentais. Elas são temporárias. Eu já não discuto, professora Márcia, Luana, a questão da constitucionalidade. Isso o Supremo Tribunal Federal resolveu em 2012, quando teve aquela grande polêmica entre 2009 e 2012, se as cotas no ensino superior público eram ou não eram constitucionais. O Supremo já resolveu. Quando foi em 2014, com base na lei de cotas, vários juízes, diversos tribunais diziam que a lei de cotas era inconstitucional. O Conselho Federal do OAB entrou com ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, a DC 41, e o Supremo disse, sim, as cotas temporárias são políticas importantes para implementar a igualdade não meramente formal, mas a igualdade substancial, a igualdade material. Então, o Supremo Tribunal Federal já teve esse posicionamento. Então, as leis, a política de cotas, as políticas especiais, elas não ferem o princípio da igualdade. Na verdade, elas promovem a igualdade material. E nós, claro que isso tem influência na minha atitude, a influência do movimento negro, a influência de quem lutou pela igualdade racial, a influência dos brancos não racistas, porque nós sabemos que a luta contra o racismo no Brasil, contra o preconceito racial, contra a discriminação racial, é uma luta que os protagonistas são os homens negros e as mulheres negras. E as mulheres negras, na perversidade que é o racismo, sofrem muito mais do que os homens. Nós sabemos disso, e falo isso não porque estou no painel de mulheres, sabe? Isso porque dialogo e sei o que é o dia a dia. Conheço a experiência disso. Eu tenho a experiência pessoal de que sou a primeira pessoa que teve curso superior na minha família. Eu sei o que meus antepassados passaram. Então, eu trago na minha história as vitórias no mundo da advocacia, mas não esqueci o lugar de onde eu vim e o lugar onde nós podemos chegar. Então, ações afirmativas, para mim, são fundamentais, porque não vai haver, essa concepção minha, não vai haver equidade sem você ter políticas de ações afirmativas implantadas tanto na iniciativa privada como no poder público. Olha a grandiosidade, eu não canso de dizer isso, onde nós passamos. Talvez as pessoas não tenham conhecimento do que seja a potência que é uma instituição como a OAB. Vou resumir. A Ordem dos Advogados, que deveria ser da advocacia do Brasil, até porque são homens advogados e mulheres advogadas, representam quase 1.300.000 inscritos hoje no Brasil. É a maior entidade de classe do mundo. Através da OAB, você preenche cargos nos tribunais superiores, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, que a gente chama dos quinto constitucional. A OAB tem o direito de participar desse processo de preenchimento dos tribunais. Imagine que espaço poderoso para ter lá a diversidade, a representatividade, a divisão de poder. Então, a partir de com a aprovação dessa proposta de ações afirmativas na OAB, saibam, aqueles que ainda não conhecem, e coincidentemente, Ana Cristina, foi publicada essa semana, foi aprovada a proposta que eu tive a iniciativa de subscrever, de apresentar ao Conselho Federal em julho do ano passado. Claro que é um acúmulo de lutas de diversos setores, diversos advogados, diversas entidades. Foi aprovado em dezembro de 2020. Essa semana foi publicado o provimento da resolução. A partir dessas eleições do Conselho Federal do OAB, o Conselho Federal, os conselhos seccionais de todos os estados, as subseções, a partir de 2022, 30% dos cargos que existem em todos os órgãos, em todos os estados, em todas as subseções,
nas caixas de assistência, ou seja, em todos os órgãos dessa instituição OAB, deverão ser preenchidos 30% por advogados negros e advogadas negras. Para se ter uma ideia, ficou especificado. Cada estado, termino minha intervenção no primeiro momento por isso, para vocês terem ideia, em cada estado você elege 3 conselheiros federais, conselheiros ou conselheiras federais, titulares e 3 suplentes. A partir de 2022, no mínimo, um titular tem que ser um advogado negro ou uma advogada negra, ou um suplente tem que ser um advogado negro ou uma advogada negra. O que significa que, a partir de 2022, hoje são 81 conselheiros, são 3 por estados. A partir de 2022, a gente vai ter, no mínimo, 27 advogados ou advogadas negros ou negras compondo esse órgão de classe, que é tão importante para o Brasil. Olha a mudança, isso vai ser durante 30 anos, no mínimo, durante 10 mandatos. Então, para fechar essa primeira intervenção, sim, eu só acredito hoje na situação, na conjuntura que nós vivemos. Tem outras lutas, como a professora Marcelina colocou muito bem, e certamente a Luana vai colocar, mas não tem como promover equidade, não tem como democratizar o acesso ao poder nas organizações e entidades sem haver políticas de ações afirmativas. Isso que vai se dar a partir da próxima eleição na ordem é uma verdadeira revolução, né, doutor André? Eu queria passar a palavra, então, para a Luana. Por favor, Luana. Obrigada, Ana Cristina. Gente, boa noite a todas, todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, com a professora Márcia Lima, também com o André Costa. Enfim, obrigada, Brasil Conference, pelo convite, Camilo, enfim, a todas e todos que estão aí organizando esse painel e essa conferência tão importante. Bom, eu sou Luana Genot, sou diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil, IDBR, que promove a campanha Sim à Igualdade Racial. E eu digo isso porque a igualdade racial está no cerne do que a gente faz e do que a gente acredita, né? Pessoalmente, eu sou filha de políticas públicas, sou filha de cotas, né? Então, sou a primeira mulher negra da minha família a ter um ensino superior e jamais poderia deixar de enfatizar isso num discurso e num painel que fala sobre a importância desse tipo de políticas públicas, né? E que também, obviamente, ecoam no setor privado. A gente está falando sobre olhar a situação do Brasil tal qual ela é, como desigual, e dar oportunidades direcionadas para grupos que não têm um acesso igualitário às oportunidades, né? Bem como o André já citou, né, que a gente tem um histórico de desigualdade de quase 4 séculos de escravidão e, por isso, a gente ainda sofre as consequências disso ainda nos dias atuais. Então, só para complementar com o que já foi feito e já foi dito aqui, né, eu acredito muito que o papel que o Instituto Identidade do Brasil tem hoje é muito de complementar ao que já tem sido feito pela esfera pública, pelos movimentos negros e sociais de maneira geral, pela pauta, por todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente com a pauta antirracista, para que a gente consiga fazer com que as leis existentes, né, tentando responder um pouco às reflexões propostas aqui, tentando fazer com que essas leis elas saiam do papel, né, dentro do mundo corporativo. Então, a atuação do Instituto Identidade do Brasil, ela é no setor privado, especialmente hoje, né? Então, a gente se propõe a ajudar a acelerar a promoção da igualdade racial no mundo corporativo. A gente tenta fazer uma virada de chave que parece muito sutil e do campo do discurso, mas que ajuda também na prática. A gente costuma propagar que, mais do que dizer não ao racismo, a sociedade precisa dizer sim à igualdade racial, porque dizer não ao racismo não significa muita coisa, né? Então, dizendo sim à igualdade racial, você diz sim a ações afirmativas, você diz sim a um posicionamento efetivo, a um projeto de ações, né, de atividades ao longo dos anos, visando a implementar metas, prazos e investimentos numa série de atividades que são promovidas em prol da igualdade racial, olhando a gestão de pessoas, olhando a comunicação, olhando o discurso do ou da CEO, olhando se essas informações, se há transparência nos dados em relação à sociedade civil, né? Porque seria super importante que toda e qualquer pessoa pudesse acessar o site das 500 maiores empresas do Brasil, pelo menos, e ver lá, tal qual tem um relatório de sustentabilidade, que elas dissessem quantas pessoas negras estão ali, como tem sido feita a gestão dessa diversidade, né? Me fazendo valer aqui das palavras da professora Márcia, né? Então, como é que essa diversidade tem sido tratada em termos de promoção,
formação, em termos de desenvolvimento, de capacitação e de jornada ao longo do seu tempo, né? O que a gente vem percebendo? Que a maioria dos profissionais negros, né, daqueles que conseguem entrada nas empresas, eles permanecem congelados em suas carreiras. Então, a maioria deles não recebe propostas para subir naquele ambiente ou acabam sendo empurrados para outras oportunidades, né, fora daquele mundo corporativo, né? Então, são pessoas que geralmente não chegam no topo, né, nas lideranças. Hoje, o nosso cenário é que, segundo o Instituto Ethos, dentro das 500 maiores empresas do Brasil, a gente tem apenas 5% de profissionais negros nos cargos de liderança, e menos de 1% é profissional negra dentro desse corpo da liderança, né? Estou falando aí de cargos de diretoria, de conselhos de administração, e aí o próprio Instituto Ethos projeta que a gente pode demorar 150 anos, né, para mudar essa situação. E, de outro lado, a gente tem pesquisas como a da McKinsey & Company que vão mostrar que as empresas que têm mais diversidade étnico-racial dentro do seu quadro performam 35% a mais, ou seja, a diversidade e inclusão, para além de um aparato, de uma base, além de ter uma base legal, ela também dá subsídios para que as empresas cresçam, porque são populações que trazem soluções para produtos e serviços que antes não existiam dentro dessas empresas, quando tem um poder de liderança, são pessoas que vão trazer novas visões, que vão fazer com que aquela empresa consiga dialogar com mercados que ela antes não dialogava. Então, a gente tem justamente levado essa pauta para as empresas de uma maneira bem palatável, mostrando para essas empresas esse resultado e que a promoção da igualdade racial ela é legal e ela precisa também se dar no âmbito real e com metas, prazos e investimentos ao longo de uma jornada bastante promissora, mas que leva tempo, né? A gente está falando aí de cultivo que leva tempo, né? Cultivar leva tempo. E aí, só para encerrar minha fala nesse primeiro bloco, eu queria dizer que ainda dentro do mundo corporativo, cotas, né, quando a gente vai falar sobre cotas ou ações afirmativas, isso ainda é muito demonizado, né, no sentido de, nossa, os negros não merecem passar por isso, é quase uma subversão, né? Então, quando a gente conversa com CEOs de grandes empresas, ainda é muito comum, infelizmente, né, mesmo estando em 2021, a gente que lida com as empresas ainda precisa dizer isso, muitas delas ainda têm muito medo de falar sobre a temática, mesmo após George Floyd, ainda meio que estranham e acham que vou fazer aqui uma política para uma pessoa negra, eu não vou estar subestimando a sua inteligência, né? Então a gente precisa explicar o básico para essas empresas, explicar que é um direito, explicar sobre que a cota ela não começa, as cotas e as ações afirmativas não começam com a população negra, né? Existiram tantas outras leis que com certeza o doutor André sabe explicar melhor do que eu, como a lei do boi, etc., e que a gente está aqui tentando corrigir de maneira temporária, né, com uma medida temporária, uma desigualdade, direcionando oportunidades para grupos que vêm sendo negligenciados e vulnerabilizados. Então, a gente ainda está muito falando básico, né, o ABC mesmo nas empresas, tanto é que a gente diz que a gente faz o ABC da raça, e eu acho que uma forma também da gente avançar seria comunicando de uma forma em massa sobre a necessidade das cotas. O que eu vejo também é que mesmo entre profissionais negras e negros, muitos deles são convencidos de alguma forma por esse discurso de que não deveriam aplicar para um processo seletivo direcionado, porque não querem se fazer valer de algo que pode subestimá-los, ou enfim. Então, ainda existe um tabu muito grande em relação a essa temática, e eu acho que uma campanha de comunicação também que explicasse que cotas é direito poderia ajudar para a gente poder avançar. Como se houvesse um desmerecimento, né? Como se tivesse associado a um demérito, né, Luana? Queria fazer um comentário e depois passar para uma outra pergunta. Em cima de tudo que vocês disseram, eu fiquei aqui pensando que nós temos aqui um painel com 4 pessoas negras, e dessas que nenhuma dessas 4 pessoas é nenhum Matusalém, né? Ninguém aqui está caindo aos pedaços, ninguém é caquético, e dessas 4 pessoas negras, 3 são a primeira pessoa nas suas famílias que conquistaram um diploma num curso de nível superior. Isso eu acho muito assim, significativo do que é o racismo estrutural no Brasil, porque né, nenhum de nós tá no fim da vida, muito pelo contrário, e 3 de nós
são a primeira pessoa que tem um curso, um diploma de nível superior nas suas famílias. Então, acho que isso é uma coisa bastante ilustrativa do que é a sociedade brasileira, do que é o racismo estrutural, uma das faces do racismo estrutural na sociedade brasileira. Bom, feito esse comentário, que eu achei bastante assim, ilustrativo, das falas de vocês, acho que vieram uma série de coisas que tem a ver com o nosso debate e que eu acho que nos levam para a nossa próxima rodada de pergunta, que é a seguinte: a professora Márcia trouxe a questão da gestão da diversidade e da permanência dessas pessoas, dos cotistas, né, da gestão dessa permanência. O doutor André trouxe a questão de desnaturalizar o lugar do negro. E a Luana trouxe a questão da diversidade como um valor agregado, né, do que se ganha com a diversidade em termos de criatividade e também de performance, né, do que a diversidade traz para o business mesmo, né, além de agregar em termos de criatividade, também é bom para o negócio, né? Então, eu queria ouvir de vocês, e queria começar pela Luana, sobre o que é que vocês entendem que é necessário fazer para assegurar a permanência, vamos dizer assim, e o crescimento das pessoas, garantido o acesso por meio de ações afirmativas, de políticas de ações afirmativas, garantir a permanência e o crescimento dessas pessoas no mercado. E já trazendo junto com isso, e aí queria até direcionar mais isso para a Luana, que tem um contato mais intenso com o mundo corporativo, se tu sente, Luana, que as empresas estão dispostas a reconhecer que elas precisam, de fato, mudar, sabe? Se existe, de fato, essa intenção de reconhecer que é preciso mudar. Bom, obrigada pela pergunta, Ana. Eu queria trazer aqui alguns dados, né? A gente, institucionalmente, né, no IDBR, a gente vem tentando mapear qual é a diferença de investimento na pauta antirracista Brasil e nos Estados Unidos. Então, até agora, na verdade, a gente se baseou com um levantamento feito pela Candid, o blog Candid, que disse que de 2011 a 2019 foram investidos 2,3 bilhões de dólares na pauta antirracista nos Estados Unidos. Depois do George Floyd, foram investidos só no primeiro semestre 4 bilhões, ou seja, a gente teve, em 2020, mais investimentos na pauta antirracista do que num período de quase 10 anos nos Estados Unidos. Quando você vê o que a pauta de George Floyd causou no Brasil, a gente ainda tem movimentos muito tímidos das empresas em relação a quanto elas estão investindo na pauta, né? Então, quem está aqui assistindo pode sentir mais do que à vontade aí nos sites, nos blogs, nas páginas do Instagram das empresas, perguntar quanto você investe na pauta antirracista. E aí você dificilmente vai encontrar esse dado, né? E aí, dos poucos que a gente encontra, são dados relacionados a respostas a problemas, né? Então, respostas a problemas como, enfim, a varejista, né? Onde a gente teve o João Alberto morto, ou um caso notório de racismo midiático, onde você vai ter ali quantias significativas de alguma forma, de 20, 25 milhões de reais para investir na pauta antirracista ao longo de um X de tempo. O que a gente costuma dizer bom, se no Brasil, pensando numa conta bem simples, né, a gente investe 800 vezes menos na pauta antirracista, né, no mundo corporativo, estou aqui levando em consideração esse quadro, que é onde a gente mapeia, como é que a gente quer criar novos Barack Obamas e Oprahs, etc.? Porque, geralmente, a grande pergunta do mundo corporativo é: onde está o Obama brasileiro? Gente, a gente tem milhões de Obamas brasileiros, milhões de Michelles brasileiras, e a gente tem só esse olhar do tipo, do que é lá fora, etc. Mas quando a gente vê o dever de casa que a gente está fazendo aqui, ele ainda é muito incipiente, né? Ana, será que a gente que eu digo, será que o mundo corporativo, será que a sociedade brasileira como um todo realmente quer encontrar o Obama brasileiro, a Michelle brasileira? Eu, sinceramente, me pergunto isso. Então, a questão a gente aqui não vai ter a bola da vez na internet, agora é a história do polígrafo, né? A gente não vai ter um polígrafo para poder detectar o que as empresas estão pensando, mas a gente pode ter delas metas, prazos e investimentos, e particularmente a nossa filosofia
no IDBR, Ana, é que para a gente, assim, a gente não tem como medir a intenção, mas a gente tem, para a gente, independente se é pela dor ou pelo amor, o importante é que faça, né? Eu acho que vai muito pela toada do que o André falou da OAB, né? A gente quer ver números, a gente quer entender quantas pessoas negras vão estar aqui, mas mais que isso, a gente quer entender qual é a meta de promoção, qual é a meta de desenvolvimento, qual é a meta de treinamento dentro do âmbito corporativo para que as pessoas possam ter mais contato com a pauta antirracista. E eu acho assim, também é um pouco complicado a gente dizer, o que as empresas querem? As empresas são um campo muito heterogêneo de pessoas, né? As empresas são compostas por pessoas que pensam de maneira diferente. Às vezes você tem uma gestão que até tem um determinado engajamento mais próximo com a pauta, ou por razões pessoais, ou por algum motivo, e de repente essa gestão muda. E aí tudo muda também. Mas, às vezes, as pessoas que estão ali na média gerência têm algumas mais afinidade, outras menos, mas o que a gente tem percebido de maneira factível, que tem dado resultados, são empresas que bonificam seus funcionários por atingimentos de metas relacionadas à diversidade e inclusão. Então, não fica só no campo do tipo, eu vou fazer porque eu gosto, porque essa causa me toca o coração, etc. Não, isso vai ser o seu bônus no final. Então, eu acho que, tentando responder aqui brevemente a pergunta, eu acho que quanto mais a gente criar indicadores tangíveis para essa questão, mais a gente pode medir os avanços de uma forma menos do eu acho que eles estão querendo fazer isso ou não, e a gente vai poder ir medindo isso, assim como nós somos a primeira geração, muitos de nós aqui, a primeira geração da família a terem acesso ao ensino superior, né? Isso foi fruto de políticas públicas, e que seja agora essas políticas privadas sendo também implementadas, né, no mundo privado, para que a gente possa experimentar uma primeira geração de CEOs, de C-levels nesse ambiente, é o que a gente espera, né? E isso só se dá com metas, prazos, investimentos e acompanhamento e pressão da sociedade civil, é assim que a gente acredita. Doutor André? Microfone? Todo mundo aqui falhando, né? Eu acho que a primeira verdadeira doutora aqui é a professora Márcia, né? A gente tem um escacoete de chamar advogado doutor, mas assim, Ana e Luana, eu acho que vamos olhar nossas trajetórias. As pessoas têm um discurso muito forte do mérito. Não, a pessoa sozinho conquistou isso. Ninguém na vida conquistou algo sozinho. Ou teve a ajuda dos pais, ou teve a ajuda de alguém que o adotou, ou teve a ajuda de um professor, ou teve uma oportunidade. Só o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, eu parto de qual lugar? Eu sou um advogado que atua na área de direito público, com ênfase em direito eleitoral, direito político. Tive a possibilidade de advogar, ser reconhecido na área que eu atuo. Só que as pessoas às vezes exigem da gente que a gente seja um vitorioso individual e esqueça de onde a gente veio. A grande diferença de nós que estamos aqui é que nós não esquecemos de onde viemos. A gente quer trazer um grupo de pessoas que venham com a gente, porque não tem justificativa plausível que nós, sendo a metade da população, a gente ainda não tenha tido no Brasil um presidente negro. A gente fala do Obama, Barack Hussein Obama, lá nos Estados Unidos, e a professora, acho que Márcia Lima aqui teve muito contato lá na universidade, sabe que lá só tinha 13% da população que se declarava negra. Se você pegar do movimento de direitos civis até a eleição do Obama, foram mais de 100 políticos, senadores, governadores, pessoas com destaque. Quem é a atual prefeita de Chicago? Quem foi Barack Obama? Eu não estou discutindo, algumas das vezes quer puxar, não, porque o Barack foi igual aos outros presidentes. Não estou discutindo isso. Que deu o direito dos negros errarem ou acertarem. O que nós queremos é divisão de poder. Por quê? Porque não se justifica ter um advogado, ter um médico. Às vezes eu vou por alguns diálogos, e aí eu pergunto, professora Márcia, Luana, Ana, eu pergunto, qual foi a última vez que você se consultou com um médico negro? Com uma médica negra? Você acha que o apartamento que você mora, a casa, foi um engenheiro negro que construiu? Você olha ao redor e não vê isso. E aí a Ana colocou, é por falta de capacidade? Não. A Luana colocou, Luana, nós só temos os grandes escritórios do Brasil, a Folha de São Paulo publicou no ano passado, 1% só dos advogados ou advogadas são negras ou negros.
E aí tem uma questão, tem uma campanha que alguns anos atrás lançaram, Ana Cristina, que eu acho fantástica, que tem uma pergunta, porque eu acho que em vez de a gente procurar as respostas, às vezes, como diz o Preto Zezé da Cufa, você tem que vir através do constrangimento. Onde você guarda o seu racismo? É na ideia de que cotas é mimimi? É na ideia que todo mundo tem igual oportunidade? Porque a Luana tocou bem, ela falou, nós temos quase 4 séculos, tivemos quase 4 séculos de escravidão. É verdade. Mas como diz o Silva Almeida, que eu acho que é um livro que tinha que ser adotado em todas as escolas, dentre outros, mas o autor do racismo estrutural, ele diz uma coisa fantástica. No Brasil, o racismo é uma tecnologia tão eficaz que, mesmo decorrido mais de 132 anos da abolição, os negros e as negras, apesar de ser metade da população, não têm a metade da riqueza. Porque querem colocar a gente num dilema entre classe e raça. Não, tem desigualdades provocadas pela questão de classe, tem sim. Tem desigualdades provocadas pelos motivos, mas no Brasil, a cor da pele, a raça, a etnia, pode definir o lugar da pessoa na relação social, na relação econômica, na relação jurídica. Veja bem, com os avanços das cotas, o Conselho Nacional de Justiça, em 2015, baixou uma resolução dizendo que, a partir dali, todos os concursos para a magistratura deveriam ter 20% de vagas, pelo menos, para candidatos e candidatas negros e negras. Isso tem que permear todos os espaços, porque se a iniciativa privada, primeiro, acho que isso tinha que ser um critério, falando tanto em lei aqui, primeiro, o poder público tem a obrigação, pela nossa Constituição, de promover a igualdade. Segundo, devia vincular os financiamentos, os investimentos das empresas à questão da diversidade, à questão da inclusão. Porque o Estado sabe quem são as pessoas negras no Brasil. Não estou aqui querendo diminuir o discurso, fazer um discurso fácil, mas as pessoas têm dificuldade. Mas quem é negro no Brasil? Aquele que se autodeclara negro, que inclui os pretos e os pardos. Vocês vão ver, pessoal, daqui a alguns anos, na OAB, que eu acho que a OAB pode ser exemplo para outras entidades de classe, para as outras organizações, porque está dando exemplo. Porque, veja bem, a OAB viu uma espécie de contradição, porque ela defendeu as cotas no ensino superior, em 2012, defendeu a lei de cotas e as cotas no serviço público em 2014, mas não tinha feito essa transformação interna, que vem agora com a ação de políticas. Não é só uma questão de justiça, também é uma questão de justiça. Mas é uma questão, e é a segunda vez que eu escuto isso, tem vários estudos que a Luana falou aí, sobre a questão que a diversidade promove o desenvolvimento também daquele empreendimento. As pessoas se refletem naquele, está tendo uma política afirmativa, a pessoa, você vai ver que a população negra, apesar de ser pobre, também tem muita gente que investe. Então, seja pelo lado da justiça, seja o lado da diversidade, até pelo utilitarismo, nós temos que promover a diversidade. O que não podemos mais aceitar é que, ao olharmos para o lado, e a gente saber onde estão os negros, onde estão as negras. Nós queremos olhar e ter advogados, ter juízes, ter desembargadores, ter jornalistas, ter editores dos jornais. Ou seja, todos aqueles, porque não adianta também a gente ficar branco. Esse debate aqui é muito importante, a organização, o evento, esse evento internacional, está fazendo essa mesa aqui. Eu acho que é importante discutir equidade racial, na educação, nas organizações, mas eu quero que nos eventos, eu digo isso na OAB, eu não quero só o advogado na comissão de promoção da igualdade racial ou na comissão de reparação da escravidão negra. Eu quero advogado na comissão de direito de família, na comissão de direito eleitoral, na comissão de estudos constitucionais. Então, é importante que tenha painéis como esse, mas eu quero olhar, cadê o painel de desenvolvimento econômico? Tem uma pessoa negra, uma pessoa... E não só aquela questão da representação, porque nós também não caímos na armadilha de ter um que representa o todo. Nós queremos estar em todos os espaços, homens negros e mulheres negras, porque tem pessoas capazes. Quantos doutores nos formamos, tanto em políticas de cotas nas universidades? Nós falamos isso com orgulho, nós não falamos como gostam de usar vitimismo. Sim, eu fui a primeira pessoa a conquistar uma graduação. Teve a Luana, teve a Ana Cristina, não sei a história da Márcia, mas depois da gente já tiveram outros. Porque qual é a grande, e eu quero concluir, porque vem depois a professora Márcia, qual é a grande importância também de tudo que a gente falou em relação à ação afirmativa? É que a criança e o adolescente negro e negra possa dizer: o André conseguiu, a Ana Cristina conseguiu, a Luana conseguiu, a Márcia conseguiu.
eu posso conseguir. Porque quando a gente diz que os próprios negros, às vezes, têm medo, receio das políticas de cotas, é porque vem sendo incutido desde quando é criança que você vai vencer pelo mérito individual. Não conta a realidade. A realidade é que ninguém vence sozinho. De um modo ou de outro, já falei isso aqui, teve uma ajuda. Se nós fomos, nossos antepassados, as pessoas negras, são vítimas das diversas violações que o Estado provoca, as pessoas negras também devem ter direito às políticas propositivas, políticas de inclusão. Então, nessa perspectiva, eu acho que devia vincular políticas, o Estado ter políticas, empresa tal, não recebe investimento de bancos públicos? Bancos públicos financiam empresas privadas. O Estado brasileiro financia empresas privadas. Por que não pode botar critérios de inclusão? Não só critérios econômicos, mas critérios de promover a diversidade dentro desses locais. É para isso o papel do Estado. O papel do Estado é para distribuir renda, é para distribuir riqueza, é para gerar oportunidades. E não pode gerar oportunidades só para um setor da sociedade, só para um segmento da sociedade. Tem que gerar para todos, para promover, tratar desigualmente, nós já sabemos disso, não é de hoje, para promover a igualdade. Márcia, por favor. Eu comecei a estudar desigualdade racial no mercado de trabalho na minha iniciação científica. Então, eu estudo esse tema há 30 anos. E o que eu acompanho, né, na minha agenda de pesquisa, muitas transformações, não só na forma como a gente investiga esse tema, né, mas também como que a agenda tem se transformado, né, desde quando a gente começou, desde quando eu comecei a minha trajetória como intelectual, estudando esse tema, né, e eu também sou da primeira geração de negros, da primeira geração de universitários da minha família, né, mas eu acho que as ações afirmativas fizeram uma diferença muito grande nesse processo. O que diferencia nós, dos jovens negros hoje, pelo menos na minha experiência, é que quando eu fui a primeira, eu era, né, da minha família, né, junto com as minhas irmãs e meu irmão, a primeira geração de universitários negros da família, na sala de aula na universidade, eu era a única negra, ou talvez eu e mais uma ou duas pessoas, né? Me lembro que tínhamos eu e Luena Nascimento Nunes Pereira, uma grande amiga. Nós éramos as duas únicas, na turma que entrou em Ciências Sociais na UFRJ em 1989, nós éramos as duas alunas negras de uma turma de mais de 100. O que hoje a gente vê nas ações afirmativas é que quando esses jovens negros entram na universidade, tanto pública quanto privada, porque o ProUni é uma política de ação afirmativa, esses jovens não entram mais isoladamente, né, não tem essa experiência solitária que a gente teve, né? Muito desafiadora, eles têm hoje um outro movimento, né? Isso faz muita diferença para a trajetória que eles têm dentro da universidade, né? Acho que isso é uma coisa muito importante da gente marcar, né? Que é uma geração de estudantes que estão entrando, né? Isso faz muita diferença na trajetória, nas possibilidades, nas redes de relações que eles criam, né, dentro do espaço universitário, né? Então, pensando nessa questão de iniciativas, de permanência, de como, né, sobreviver nesses espaços, eu acho que aí, né, acho que a Luana falou muito bem sobre a questão organizacional. Eu acrescentaria que eu acho que a gente tem alguns espaços que não são espaços organizacionais, mas que precisam também da gente ter essa reflexão, né? Eu sou professora da Universidade de São Paulo, maior universidade desse país. A Universidade de São Paulo tem menos de 5% do seu corpo docente de professores negros, né? Eu acho que as ações afirmativas, a gente já tem quase 20 anos, pelo menos da UERJ e de outras universidades, e a gente já tem docentes negros no Brasil suficientes para ocupar mais espaço nas universidades, né? O mundo acadêmico, ele não é um mundo organizacional, né, nas mesmas regras, né, que o mundo organizacional, mas ele tem um fomento público maior, né, principalmente na academia, em termos de pesquisa, né? Eu acho que essa ideia, né, da gente investir na formação de jovens universitários negros, a gente tem que estender esse debate para a docência também, que eu acho que ela é fundamental. Eu vejo a diferença que faz para os alunos. A USP começou uma política de ação afirmativa há 3 anos atrás, é uma das últimas, a última universidade brasileira a pensar dessa forma.
eu vejo como os alunos sentem e falam, eles falam para mim, né? A importância de ter uma professora negra em sala faz uma diferença na formação deles, a ideia essa identidade, né? Isso é importante, isso é muito importante, né? Mas eu acho que a gente tem que ocupar os espaços organizacionais e tem uma preocupação, né, Luana, que eu acho que vocês também devem ter nesse debate nas empresas, que quando eu comecei a estudar o mercado de trabalho e desigualdade racial nos anos 90, as empresas tinham, quando você falava de política de diversidade racial em empresa, que é um debate muito incipiente ainda no Brasil, né, a diversidade racial, porque as empresas eram tão brancas, né, que a diversidade racial era ter pessoas negras em cargos muito, muito subalternos, né? Isso acontecia muito, essa ideia de... Eu lembro que o Programa Nacional de Ações Afirmativas, criado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso ainda, né, essa política tinha que ter uma... Eles chegaram a tentar um modelo, André, que era justamente, né, contratar empresas que tinham diversidade, ou que apresentavam alguma forma de diversidade. Eles contratavam pessoas negras para servir café, motorista, né, e falavam que tinha uma diversidade racial. Então, acho que nesse debate da diversidade racial, a gente tem que também levar em consideração que lugar que essas pessoas estão ocupando, se elas têm possibilidade de ascensão, e tem que levar para dentro das empresas a discussão sobre o racismo, e não apenas entre as pessoas negras que estão nas empresas. Esse debate tem que ser trazido para o corpo da empresa, né? Tem que falar disso, né? A gente tem o sociólogo Horácio Nogueira, né, que estudou relações raciais no Brasil. Ele falava muito, ele ficou muito famoso por falar da diferença do preconceito no Brasil e nos Estados Unidos. E Horácio Nogueira tem uma frase que eu acho que é muito... quando ele fala da etiqueta das relações raciais no Brasil, né, ele fala que a gente tem o Brasil não se pode tocar no assunto da cor, né, que a gente não pode tocar no assunto do racismo, e nós criamos, a nossa ideologia racial é a do silêncio, né, é de não falar nesse assunto, de não tocar nesse assunto. E a gente não pode reproduzir isso quando a gente cria políticas de diversidade nas empresas, porque se a gente fizer isso, ou seja, botar pessoas negras nesses espaços e silenciar essa questão, a gente está produzindo mais angústia, mais dificuldade, que essas pessoas, elas precisam poder falar disso. Essas políticas têm que envolver toda a empresa, né? Todos os níveis hierárquicos da empresa. Isso tem que ser conversado, tem que ter oficina, tem que ter workshop, tem que ter espaço para falar disso, né? E Horácio Nogueira falava muito dessa ideia a expressão que ele usava é que em casa de enforcado não se fala em corda, né? No Brasil, a gente não fala na corda, mas a gente continua usando a corda para enforcar, né? Então, acho que isso é uma questão que é muito importante, que a gente precisa realmente estar atento. E tem uma outra dimensão que não é organizacional, né, mas que acho que a gente precisa também articular essas instâncias, né? Acho que a questão da política é fundamental, né? Agora que financiamento de campanha é com dinheiro público, a gente tem que discutir, sim, essa lei, ela tem que ser implementada, a gente tem, o dinheiro é dinheiro público, então ele tem que contemplar a diversidade racial, né? Esse debate é importante, ele tem que avançar. E aí, André, isso que você falou, né? Mas se ele vai ter uma agenda conservadora, se ele não vai... Por que a gente não cobra isso dos homens brancos que estão lá dentro, das mulheres brancas que estão lá dentro? Por que a gente tem que cobrar isso dos homens negros, das mulheres negras, né? Deixa ele se haver com isso, né? Deixa ele chegar lá e lidar com o racismo desses espaços, né? Como um político negro, como um deputado negro, como um senador negro, como um vereador negro, e lidar com as consequências disso, né? Se ele vai ser conservador ou não, a agenda que ele vai defender, né? A gente tem que avançar nesse debate, né? Racismo é uma estrutura de poder, né? E se a gente não reestruturar isso, a gente não tem como a gente mudar a realidade.
do nosso cotidiano. A gente não muda o cotidiano do racismo se a gente não mudar as relações de poder, as estruturas de poder da sociedade. E a gente só vai mudar essas estruturas de poder se a gente pensar tanto na perspectiva estrutural, mas também na perspectiva organizacional e cotidiana do racismo. São diversos níveis, né, que nós, na sociologia, a gente fala isso na pesquisa, quando você observa um determinado fenômeno, a mesma coisa para enfrentar esse fenômeno, né? Então, o racismo é um fenômeno que tem que ser enfrentado e nessas diferentes esferas. A gente fala muito da questão do racismo estrutural. É estrutural, é estrutural. A gente fala que é estrutural como que se não tem solução, né? É estrutural, né? É como uma coisa que a gente não pode transformar, né? Mas é por isso que a gente precisa de políticas, mas elas não são suficientes se a gente não introduzir no cotidiano um debate sobre o racismo e o preconceito cotidiano. Com certeza, muito relevante esse ponto que tu trouxeste, Márcia, e o André também, e até porque a questão é tão complexa e tão desafiadora e precisa ser acompanhada, precisa ter um debate interno, porque quando eu me propuseram esse debate, eu fiquei pensando, equidade racial nas organizações, mas sendo o Brasil uma sociedade tão desigual e tão racista, estruturalmente falando, como é que é isso? Olha que desafio a Luana tem pela frente quando lida com as corporações. Então, é assim, a sociedade brasileira é racista, é a sociedade racista sem racista. Daí eu entro na empresa e do elevador para dentro é equidade racial, da porta da empresa para fora é racismo estrutural. Coisa mais complicada, né? Então, se não trabalhar isso dentro da organização, dentro da corporação, fica muito difícil mesmo, né? Tem que ter uma mudança que vai além da introdução das pessoas, dos corpos negros, né, nas organizações. Eu recebi já uma mensagem aqui dizendo que o nosso tempo está se esgotando, então eu queria pedir para vocês três que brevemente fizessem considerações finais, se pudessem, assim, resumir de uma maneira sucinta o que vocês fariam se tivessem esse poder, essa capacidade de colocar em prática uma ação para que pudessem promover, de fato, a equidade racial no mundo corporativo, nas organizações. Vocês fariam o quê? Começando pela Luana. Olha, Ana, você pediu para ser sucinta e eu vou dar meu máximo. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer, uma honra. Quem quiser conhecer mais o trabalho do IDBR, www.simaigualdaderacial.com.br. E se eu pudesse fazer uma coisa, assim, eu vou tentar ser o mais prática possível. Eu chamaria todas as pessoas que estão no painel Futuro do Brasil, que são pessoas brancas, que estão ali pleiteando talvez a presidência ou pensando esse futuro onde a gente não vê pessoas negras aqui na Brasil Conference, para que a gente fizesse um debate só com esses presidenciáveis para entender como é que eles pretendem pautar o antirracismo como plano de governo. Eu sinto muita falta de pessoas brancas pautando o antirracismo, assim como a gente está vendo Joe Biden nos Estados Unidos com a Kamala Harris, no sentido de colocar igualdade racial como pauta de governo. Né? Então, eu queria muito provocar essa discussão no painel o futuro do Brasil, né? Porque parece que o futuro continua sendo branco e a gente está aqui discutindo igualdade nas organizações. Né? Então, eu quero que essa discussão também se expanda para esse painel e que, se possível, a gente possa fazer um fórum para presidenciáveis ainda no próximo mês, né, antes do burburinho das eleições, para entender o que se pretende fazer em termos de políticas públicas para todos aqueles que querem se prestar à presidência. Então, estou organizando essa ideia aqui com o Tom Mendes, né, que trabalha comigo aqui no IDBR. Eu quero convidar os presidenciáveis para a gente poder pensar em pautas antirracistas para os próximos anos. É isso. Obrigada. Por favor, André, por favor. Vamos lá, eu vou dividir em 3 sugestões rápidas. A primeira, eu queria agradecer a alegria de participar desse evento e poder dialogar, ainda que minimamente trocar ideias com vocês, ideias rápidas. Segundo, era que o próximo evento, a 8ª edição, esse painel, Equidade Racial nas Organizações, tivesse a Ana Cristina como mediadora e todos os debatedores fossem 4, 5 maiores empresários do Brasil para perguntar o que eles fazem para promover a equidade. A equidade racial só vai tomar frente se a gente sair desse cercadinho onde nós discutimos entre nós mesmos
para discutir com quem tem o poder econômico o que eles estão fazendo para incluir a população negra. 2, concordo com a ideia da Luana, mas eu acho que tem que trazer a política, mas trazer as grandes corporações. Porque esse universo chamado mercado, e eu quero aproveitar para mandar um abraço para o amigo Tom Mendes, que é a pessoa que eu conheci no ano passado e deu uma força na luta também da questão das cotas na OAB, esse universo da política ele tem que ter o contraponto com o mercado. Porque se o mercado é o que essa entidade imaginária, esse conjunto de forças que também produz, ou concentra a riqueza, ou produz e também concentra, precisa saber o que é que o mercado vai fazer para promover a diversidade e a inclusão das pessoas negras no Brasil. E, por fim, dentro dessa proposta, não vai ter tempo, mas a entender pela minha fala, é que, para mim, Ana, toda entidade privada, todo poder público tem que ter políticas de ações afirmativas. Não tem como a médio... O que são cotas, pessoal? As pessoas ficam, cota é uma coisa simples. Eu costumo comparar, eu estou dando essa simplicidade, não para ser simplório, mas para as pessoas captarem o que são cotas. São metas. Quantas pessoas negras você vai incluir durante tal período? As cotas não são eternas, as cotas não são para sempre. Aí quando eu falo assim, as cotas por 20, a universidade, o pessoal 15, 20 anos critica, 30 anos fica reclamando. Pessoal, o que são 30 anos diante de 358 anos de escravidão? O que são 15 anos de políticas afirmativas durante esse tempo? Então, seriam essas ideias, Ana. Ações afirmativas, iniciativa privada no poder público. Nós temos que ter a ideia de que, assim, só se faz equidade racial com ações afirmativas, só se faz equidade racial com políticas concretas. Equidade não pode ser uma palavra solta, discricionária demais, sem você ter metas, objetivos ali, em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos. Ou se tem políticas concretas, ou a gente vai continuar discutindo a equidade como se fosse uma coisa de bondade, de justiça, que o outro faça isso. Não é só um ato de generosidade, pessoal. Não é favor, né? Não é favor. Não é favor. Você, jovem, está escutando, que está com bolsa, veja que todo mundo recebe uma bolsa. Todo mundo tem uma ajuda. E, para terminar, o tempo está indo, para dizer uma coisa que eu preciso deixar isso claro. O racismo não é um problema dos negros e das negras. O racismo é um problema dos brancos. Eles que são racistas conosco. Por isso que eu digo, nós somos o protagonista dessa luta, mas nós temos que trazer para nós os brancos não racistas, porque sem esse apoio a gente não vai conseguir avançar. Muito obrigado, Ana, pela oportunidade. Obrigado, professora Márcia. Obrigado, Luana. Obrigado a todos que estão nos assistindo, e estar aqui com vocês foi uma alegria para mim. Muito obrigado. Professora Márcia, por favor. Bem, gente, foi um prazer enorme. Passa tão rápido, né? Foi uma conversa super agradável, deliciosa. Prazer enorme conhecer o André, a Luana, Ana, muito prazer. Obrigada mais uma vez, Brasil Conference, pela essa oportunidade. Muito sucintamente, primeira coisa que eu quero, acho que é um mantra que a gente precisa repetir: sociedades extremamente desiguais não têm mecanismos meritocráticos. Não existe meritocracia com desigualdade, né? Uma vez dito isso, sociedades extremamente desiguais precisam criar políticas de equidade. A equidade é um processo, né, para alcançar a igualdade. Não existe princípios universais se você tem situações de extrema desigualdade. Portanto, nós não temos outro remédio para corrigir desigualdades raciais que não sejam políticas de ações afirmativas, públicas e privadas. Tá? A gente teve, mesmo nos governos mais progressistas que nós tivemos, o mercado de trabalho não foi exitoso, as políticas para o mercado de trabalho. Foi a parte mais difícil de implementar a política, foi o mercado de trabalho. Portanto, temos que dar continuidade à lei de cotas do serviço público, porque ela é a única que tem validade, porque das ações afirmativas do ensino superior, ela tem que ser avaliada, ela tem uma revisão, uma avaliação, mas ela não tem uma validade. Eu acho que ela tem que ser ampliada, do meu ponto de vista, né, para outras formas de contratação do serviço público. O serviço público não contrata só por concurso, né? Eu acho que temos que expandir essas políticas para níveis estaduais e municipais. A gente também fala muito só de serviço público federal, acho que a gente pode expandir isso. Acho que a gente tem que entrar com força também na questão do serviço privado, do setor privado.
a relação do serviço dos governos estaduais, federais, municipais com as instituições privadas no Brasil é muito forte, por mais todo o discurso liberal que a gente tem na nossa sociedade, a gente sabe quando o bicho aperta, quando a coisa aperta, a relação é com o Estado, é financiamento do BNDES, a gente tem vários recurso público sem política de diversidade, não deve existir acesso a recurso público sem política de diversidade. Eu acho que a gente deveria usar mais o termo de ajuste de conduta, não só apenas para casos de discriminação, né, mas também para casos de empresas que têm pouca diversidade, ela também deve trabalhar com o termo de ajuste de conduta, né, que eu acho que isso pode levar também a diminuir, a criar mais diversidade nos quadros organizacionais, levando em conta que essa diversidade não deve concentrar nem negros, nem mulheres em determinadas funções e quadros dessas empresas. E, por fim, eu vou repetir o que eu falei na minha última fala, nós precisamos falar sobre racismo, sobre desigualdade dentro dos ambientes organizacionais. A gente não vai poder colocar as pessoas dentro dessas empresas, dentro desses espaços organizacionais, deixá-las isoladas, sem que a gente toque nesse assunto, sem que a gente converse sobre isso dentro desses espaços e eduque e converse com as pessoas não negras sobre sobre essa transformação que está em curso dentro da empresa. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês. Nosso tempo nesse painel, então, acabou, uma pena voou, mas antes de encerrar, eu quero agradecer aqui e registrar mais uma vez a relevância desse painel. Eu quero agradecer à Brasil Conference que é esse evento organizado por estudantes brasileiros em Harvard, pela sensibilidade de ter destinado espaço para debater temas tão relevantes, tão importantes, e furar um pouco a bolha, sair um pouquinho, né, do seu universo e olhar um pouco para esse universo das desigualdades do Brasil. Eu tenho um entendimento de que o mundo acadêmico, não estudei em Harvard, como a professora Márcia teve essa oportunidade de ter essa experiência, mas eu sei que é um universo acadêmico diverso, que congrega gente do mundo inteiro, mas o perfil do estudante brasileiro em Harvard é majoritariamente, me corrijam se eu estiver errado, estudante branco, de família rica. Então, eu quero parabenizar os organizadores desse evento pela sensibilidade de terem incluído na programação temas referentes às desigualdades, esse painel sobre equidade racial nas organizações, por terem pensado fora da caixa, por terem incluído mais pessoas negras na edição desse evento, incluído pessoas transexuais entre os painelistas, entre os moderadores. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigada aos painelistas que estão aqui comigo. Desejo a todos uma boa noite, a todos que estão nos acompanhando, e se cuidem, fiquem bem, usem máscara, e lembrem que o futuro do Brasil tem que deixar de ser o passado com outro nome. Obrigada, e quem sabe até uma próxima.